Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos começar a nossa terceira aula do curso de capacitação de merendeira. Muito bem, na aula anterior a gente falou sobre algumas doenças, né, que podem ser causadas por uma alimentação inadequada, né, por falta de uma alimentação saudável. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Bom, a infância. Infância é uma fase de grande importância para estabelecer os hábitos alimentares saudáveis, né? A gente começa a educar, né? A usar um termo aqui, é treinar já de criança a ter uma alimentação, né, boa e saudável. A boa alimentação previne a desnutrição e a deficiência de crescimento, assim como outras doenças, né, dessa fase, como a anemia, né, ferropriva e cárie dentária. Tudo isso por uma alimentação inadequada. A alimentação balanceada e um estilo de vida ativo deve ter início ainda na infância para que possam se tornar, né, adultos sadios. A gente até comentou isso na aula anterior. Recomendações gerais. Os pais ou responsáveis devem providenciar um ambiente calmo ou livre de distrações durante as refeições. Então, é importante, né, que na hora da refeição seja a hora mesmo de se alimentar, não de bate-papo, de conversa, de ver televisão, como muitas crianças fazem hoje em dia, né? Coloca para comer em frente a uma televisão. Pô, distrai, a pessoa não, a criança não se alimenta de forma correta, não tem a mastigação correta. As refeições e lanches devem ser servidos em horários fixos diariamente, com intervalo suficiente para que a criança fique com fome, né? Com a fome. 3 horas de intervalo entre uma alimentação e outra. Planejar um período de descanso antes de uma refeição ou de lanche, certo? Sentar a criança, evitando que ela se alimente de pé, andando ou sentada, certo? Então, a criança deve sentar para poder se alimentar, não caminhando ou brincando enquanto come. Usar pratos e copos apropriados, talheres com cabos largos e firmes e facas sem pontas, né, ou serra, para que a criança não se machuque. Então, usar pratos e copos apropriados. Servir leite junto com as refeições, que é importante, né? Providenciar pequenas porções e esclarecer que ela pode repetir se quiser, tá? Não encher um prato. Tá? Você tem que ter qualidade na quantidade. Então, você coloca um pouco e pode repetir. Mas evite encher o prato, até mesmo quando você vai dar na boca da criança para não encher um colherão, né? Limitar doces e os alimentos pegajosos e grudentos que ficam na boca por muito tempo e podem aumentar a incidência, né, de cárie, certo? A idade escolar. Na idade escolar, de 5, né, aos 11 anos, há um aumento natural do apetite, ocorrendo, né, um maior consumo de alimentos. Nessa fase, as crianças costumam gastar muita energia em brincadeiras e esportes. Muitas das preferências alimentares são estabelecidas, mas ainda continuarão, né, mudando. Ela gosta disso, não gosta daquilo, isso pode, às vezes já está estabelecido, mas pode mudar. Ela pode passar a gostar de alguma coisa a mais ou deixar de gostar de outra. Os pais ou responsáveis devem dar às crianças várias oportunidades de aprender a gostar de uma variedade de alimentos nutritivos, oferecendo-os em diversas ocasiões. Sempre oferecendo, a criança tem que aprender a conhecer, né? A provar. Então, não pode ser uma criança que pergunta, ela não gosta não, aí o pai não dá, né? O pai e a mãe não insistem, então tem que insistir um pouco. A escola também faz esse papel, né? Recomendações gerais ainda. Continuar servindo leite, se possível, com as refeições, oferecendo lanches e limitando doces. Manter as refeições atrativas, incluindo cores variadas e chamativas, né? Diferentes texturas e forma dos alimentos quando possível. Deixar o prato bonito, a gente já falou disso. No café da manhã, oferecer alimentos ricos em proteínas e frutas, além de cereais integrais. Sempre que possível, ofereça em casa, tá? Na escola também. Usar a pirâmide alimentar para o planejamento das refeições, a pirâmide que a gente falou na aula anterior, certo? Dá tempo suficiente para a criança acabar de comer sem apressá-la. Então, a criança tem que comer tranquila, né? Não precisa correr. Evitar o uso de sobremesa e doces como compensação. Isso faz com que a criança veja a sobremesa como a melhor parte da refeição, aumentando a preferência por doce e reduzindo a aceitabilidade por alimentos não adoçados, né? Coma que eu vou te dar um chocolate, coma que eu vou te dar um pudim. Então, a criança acha que o mais importante é o doce em vez da comida em si, né? Não use sobremesa, não use doce como compensação. Adolescência.
Na adolescência, a alimentação balanceada é tão importante quanto na primeira infância, pois além de satisfazer as elevadas necessidades de nutrientes dessa fase, ela serve também para criar e manter bons hábitos alimentares, né, para o resto da vida. Durante a adolescência, você aí depois segue para o resto da sua vida com uma boa alimentação. Isso quando ocorre, né? Durante esse período podem aparecer novos hábitos de consumo alimentar, explicáveis por motivos psicológicos, sociais e socioeconômicos, e até por falta de conhecimento sobre a importância do alimento no organismo do ser humano. Os objetivos da educação nutricional para adolescentes baseiam-se na exploração de formas de obter a ingestão adequada de nutrientes, mantendo um consumo saudável e, portanto, controlando, né, gordura, o sódio, né, sal, açúcar e energia. Certo? As exigências nutricionais são mais diretamente afetadas pela taxa de crescimento, sendo maior entre 11 e 14 anos, né, no auge do crescimento, e diminuindo gradativamente até os 18 anos. Certo? As exigências nutricionais vão diminuindo com o passar do tempo, mas sendo maior entre 11 e 14 anos, que é a fase onde o corpo está se formando assim para a fase adulta. Há recomendações gerais para essa fase aí da adolescência. Dá preferência ao consumo de carnes magras, né? Leite desnatado, restringir a ingestão de sal, consumir fibras na proporção adequada, certo? Reduzir a ingestão de petiscos, frituras e açúcar refinado. É difícil, viu, nessa fase. A galera adora uma coxinha, um pastel, essas besteiras, né? Preferir ingerir carboidratos complexos. Então, tem que educar. A questão é educar para que ela possa se alimentar de forma, né, mais saudável. A escola faz isso. A merendeira deve conhecer. Vamos lá. Principais objetivos da merenda escolar. Fornecer alimentos saudáveis e nutritivos, né, como frutas, verduras, legumes, leite e derivados, né, soja, carne, peixe, a gente já falou. Atender 15% das necessidades nutricionais diárias dos alunos, também já falamos sobre isso, aqui a gente vai repetir algumas informações. Promover reeducação alimentar, às vezes vem de casa com educação alimentar, vamos dizer assim, deficiente, né? Não aprendeu a comer de forma saudável. Incentivar mudanças de hábitos alimentares, segurança alimentar, garantindo ao menos uma refeição saudável ao dia. Muitas das crianças, né, como a gente já citou logo no início, come uma única refeição do dia e que é saudável. Oferecer rendimento escolar ao aluno. Esse é o objetivo da merenda escolar. Alimentos não recomendados pelo Programa Nacional de Alimentação na Escolar. Alimentos facilmente perecíveis em temperatura ambiente, o que pode levar à intoxicação alimentar, certo? Alimento que se deteriore rapidamente. Alimentos que com baixo valor nutricional, além de provocar o surgimento de cárie dental e favorecimento da obesidade. Tá? Então, não é recomendado. Também que tenham custo alto. Alimentos que apresentem alto teor de sódio, né? Tenha muito sal, sódio, podem causar futuramente hipertensão arterial, além de contribuírem para o desenvolvimento da obesidade. Tá? Então, são alimentos que não são recomendados. Então, vamos falar de armazenamento. Bom, o controle higiênico sanitário é um dos mecanismos para garantir a manutenção da qualidade, sendo o armazenamento uma das etapas importantes no fluxo de preparo. O controle de matéria-prima no armazenamento, né, de mercadorias deve garantir proteção contra a contaminação. Então, deve ser armazenado a mercadoria, né, os alimentos, de forma que se evite a contaminação. Tá? Mercadorias sempre separadas umas das outras e embaladas com filme ou vasilha apropriada. Redução ao mínimo das perdas da qualidade nutricional, a não deterioração, né, do produto. Então, o armazenamento é para isso. As temperaturas. Temperatura ambiente, aí vai ser no estoque, né, de seco. Temperatura controlada, aí congelados. Temperatura inferior a 0 graus, então tem que ser controlado, tem que estar abaixo de 0, tá? No congelador de geladeira ou em freezer. Os refrigerados. Então, refrigerado não é congelado, é refrigerado, resfriado. Temperatura entre 0 e 10 graus, tá? Seguindo a seguinte recomendação: carnes até 4 graus centígrados, pescados 2 graus, tá? Ou congelados. Hortifruti granjeiros até 10 graus, frios e laticínios até 8 graus. Essa é a temperatura adequada para cada tipo, né? Para esses tipos de alimentos, ok? Se não, a alta temperatura ou a baixa temperatura pode alterar o valor nutricional ou alterar até mesmo o sabor do alimento, certo?
A temperatura de cocção é a ideal a superfície do alimento atingir 100 graus. Para cozinhar, viu? Temperatura de cocção, temperatura de cozimento, certo? Ideal a superfície do alimento atingir 100 graus centígrados. A maioria dos micro-organismos, aí nesse caso, é destruída. E temperatura interior do alimento atingir 75 graus. A gente falou de 75 graus anteriormente, né? Então, a superfície do alimento deve atingir 100 graus, mata todos os micro-organismos que ali tiver, internamente 75 graus é a temperatura de cozimento, certo? Temperatura de aquecimento. Deve-se aquecer bastante o alimento e mantê-lo em mínimo de 65 graus. Então, ele está aquecido, ele não está a 100 graus, não está cozinhando, né? E também não está frio, ele está a 65. É a de aquecimento. Temperatura perigosa, desculpe. 5 graus a 65 graus. Manter o alimento o menor tempo possível nesta temperatura, certo? Entre o pré-preparo e o preparo não deve passar de 30 minutos. Então, entre 5 e 65. A manipulação deve ser feita em pequenos lotes e serem conservadas em refrigeração até o cozimento, né, a cocção ou distribuição, tá? Então, tem que ter você não pode ficar, por exemplo, tirar uma carne e ela fica lá a vida inteira em cima, sei lá, da mesa, da pia, do local. Então, tem que ter um tempo, porque senão pode perder, né, a carne pode se estragar, por exemplo. Temperatura de refrigeração. Bom, temperatura de 4 graus por um espaço de tempo relativamente curto. É refrigeração, tá? Previne a multiplicação bacteriana. Tá? Refrigerar legumes, frutas, verduras, saladas elaboradas e sobremesas prontas até o momento da distribuição. Preparou, colocou para refrigerar a 4 graus, depois ela pode sair para servir. E tem a temperatura de congelamento. Os alimentos mantidos de 0 a menos 18 graus, né? A multiplicação bacteriana é prevenida, porém a maioria sobrevive ao congelamento, podendo multiplicarem-se quando encontrarem-se fora desta faixa de congelamento. Né? Então tem que ter tem que dar dentro dessa faixa, de 0 a menos 18 graus. Vamos lá, estoque a seco, a dispensa. Os alimentos são armazenados à temperatura ambiente, segundo especificações no próprio produto. Para garantir o controle de qualidade dos produtos, deve-se obedecer a alguns critérios, né? Observação, organização da dispensa, né? A limpeza, cuidado e responsabilidade. Aí, junto a isso, nós temos o prazo de validade dos produtos. É o período de tempo no qual os alimentos são conservados de modo a manter suas características nutricionais, sensoriais, né, físico-químicas e microbiológicas próprias para o consumo, tá? Ele estando dentro do prazo, ele está apto, né, a ser consumido. É importante ressaltar que a partir do momento em que ocorre a abertura da embalagem original, perde-se imediatamente o prazo de validade informado pelo fabricante. Abriu o prazo, né, perdido. Você tem que consumir. Ele está dentro, o prazo é válido enquanto ele está envasado, enlatado, fechado, ok? Você pode observar que nas embalagens tem assim, após aberto, consumir em, aí ele diz, algumas horas ou um dia, certo? Armazenamento sob temperatura ambiente. Toda mercadoria deve ser retirada da embalagem secundária, como caixas de papelão ou sacos de papel. Aí um exemplo, né? Caixa de leite, a caixa fechada, né? Aí você tira de dentro da caixa para fora, né? Ou saco de papel que tenha. Os alimentos devem estar afastados pelo menos 10 centímetros da parede e 60 centímetros do teto. Não coloque encostado não, que a parede pode estar úmida ou o teto está muito quente também, né? Para permitir a circulação de ar entre os alimentos. As pilhas devem ser organizadas em forma de cruz para favorecer a circulação, né, de ar entre os produtos e evitar acidentes. Então, formato de cruz, as pilhas. Os alimentos industrializados devem ser mantidos afastados dos grãos e cereais, separa um do outro. Tá? Os alimentos que tiverem suas embalagens abertas ou danificadas devem ser transferidos para recipientes adequados, de plástico, lavados e desinfetados. Certo? Abriu ou danificou, coloca em recipientes plásticos. Produtos que irão vencer primeiro devem ser posicionados de forma a serem consumidos em primeiro lugar, né? Tem uma siglazinha chamada de PEPs, PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, então você segue essa regrinha aí, certo?
Os alimentos não devem ficar armazenados junto a produtos, né, de limpeza, jamais. Isso a gente já, né, conhece de casa. Não devem ser colocados diretamente no chão, sempre sobre, né, algum tablado, estrado, palete, para não ficar encostado no chão. Não se deve armazenar vidros de cabeça para baixo. Tem gente que, não sei, parece que não tem noção de... Não olha a embalagem, coloca a embalagem mesmo, né? De cabeça para baixo. Tá lá o nome lá, assim, ó, certinho. A pessoa vai lá e coloca o negócio de cabeça para baixo. Pô, peraí, né? Presta atenção. É vidro, tá lá o rótulo, a tampa tá para cima. Você querer colocar de cabeça para baixo, né? Deve-se ter atenção, ok? Então, vamos lá. Armazenamento sob refrigeração. Após o recebimento, os produtos perecíveis devem ser armazenados o mais rápido possível, né? Deve evitar o descongelamento. Não se deve armazenar caixas de papelão em geladeiras, câmara ou freezers, por serem porosos, isolantes térmicos e promoverem contaminação externa. Então, tira do papelão. Tem embalagem, por exemplo, frango. Às vezes vem frango e vem em caixas de papelão. A embalagem de papelão. Se tira e congela só o frango. Antes de serem guardados, todos os alimentos prontos para o consumo ou pré-preparados devem ser cobertos com plásticos, né, transparentes. No caso de frutas, verduras e legumes, fazer a pré-lavagem retirando todos os resíduos visíveis e as folhas ou partes estragadas. As partes selecionadas próprias para o consumo devem ser colocadas em caixas plásticas para que escorra, né, a água. Aí depois você refrigera. No armazenamento sob ar frio, respeitar o seguinte: prateleiras superiores, alimentos prontos para consumo, certo? Prateleiras do meio, ou aí você vai colocar os semi-prontos ou pré-preparados. Prateleiras inferiores, os alimentos crus. Não devem estar em porções, né, muito grandes. Deve preferir volumes de altura de 10 centímetros e ou peso de aproximadamente 2 quilos. As portas das geladeiras ou freezer devem ser mantidas fechadas, sendo abertas o mínimo de vezes possível. Tem gente que tem mania de abrir porta de geladeira. Em casa, né? A gente em casa às vezes faz isso. Vai lá na cozinha, abre a geladeira e fica olhando assim pra geladeira e fecha. Vai lá, senta na sala, assiste a televisão, daqui a pouco volta de novo, aí abre de novo, pô. Esquenta, né? Entra ar quente, a geladeira tem que trabalhar, consome mais energia, os alimentos vão ficar esquentando, vou usar o termo esquentando, tá? Resfriando e aquecendo, resfriando e aquecendo não é bom para o alimento. Qualquer irregularidade com produtos deve ser informada ao responsável, né, para a sua inutilização, certo? Observar sempre a data de validade dos produtos, desprezando os vencidos e garantir espaço livre para a circulação do ar frio. Não encha a geladeira demais ou o freezer demais, não. Quando organizar, deixe espaço para o ar frio circular, certo? Congelamento é uma maneira eficaz de conservação. Retira o calor dos alimentos até que a temperatura adequada atinja seu interior. Preserva suas características como cor, sabor e propriedades nutritivas, retardando o processo de deterioração. Dentre de todos os processos de conservação de alimentos, é o que mais retém os valores nutritivos, né? O congelamento, ele retém, ele segura o valor nutritivo do alimento. Dicas de congelamento. Congelar apenas alimentos frescos de boa qualidade. O congelamento apenas conserva a qualidade, não melhora, tá? O congelamento tende a realçar os temperos e amaciar os alimentos. Portanto, tempere os pratos suavemente. Então, cuidado, por exemplo, você vai frango, aí você diz, não, vou temperar para guardar. Cuidado, se você põe sal, se você colocar em excesso, ele amplia, ele realça o tempero, né? Então, vai ficar muito salgado. Então, você tem que ter a mão mais leve. Para manter a propriedade dos alimentos, é indispensável resfriá-lo rapidamente após o cozimento ou fervura. Ainda dentro do congelamento, né? Procurar retirar os alimentos do freezer apenas na hora de sua utilização e utilize-os até 24 horas após o descongelamento, certo? Evite deixar o alimento em contato direto com ar frio e seco, né, do freezer, para que recipientes tipo Pirex não fiquem grudados no freezer. Revista-os com plástico, evitando que trinquem e só coloque-os no forno depois de frios. Você não pode tirar uma coisa congelada e jogar direto no forno, que a temperatura quente vai quebrar, né? Vai trincar, vai estourar. Só colocar no freezer os alimentos já resfriados. Também, se não pegar alimento quente, joga direto no freezer. Vai estragar o freezer, né?
Alimentos líquidos se expandem durante o congelamento, então deixe-os aproximadamente 2 centímetros abaixo da borda dos potes e recipientes. Se você encher até a tampa, ele vai dilatar e pode estourar a garrafa ou o pote. Não encoste alimentos frescos aos já congelados, tá? Porque a temperatura termina assim, está lá congelado e você bota um alimento descongelado ou fresco, né? Ele vai roubar a temperatura do que está congelado, então de lá vai descongelar e não é adequado, certo? Temperos verdes como a salsinha podem ser congelados sem preparação prévia. Apenas lave-os, seque-os bem e guarde-os em recipiente de plástico com tampa, certo? Pode ser congelado. Para diminuir a cristalização que normalmente ocorre entre o alimento e a tampa, né, lá no freezer, preenche o espaço vazio com papel ou plástico. Para alimentos que contenham molho ou calda, preenche o espaço depois que o alimento estiver congelado congelado. Uma calda, colocou, depois que ele estiver congelado, você pode tirar, abrir e colocar papel ou plástico para evitar aquela cristalização que fica entre a tampa, né, e o alimento. Para congelar frutas é preciso que sejam frescas, maduras e de boa qualidade. E para que não percam a textura, é preciso consumi-las ainda geladas, que depois que descongela, ela fica uma textura meio... Fica uma textura diferente, fica meio mole, tá? Então, consome ela ainda gelada. Bom, alimentos que não devem ser congelados. Maionese, tá? Saladas cruas, gelatinas, claras em neve ou cozidas, não se congela. Batata cozida, a batata cozida congelada, depois que descongela, é horrível, horrível. Não serve mais para nada. Ovos cozidos, manjares, pudins cremosos, creme de leite ou curau. Nada disso deve ser congelado, certo? Recomendações para o armazenamento pós-manipulação. Bom, atentar para que após a abertura das embalagens originais, perde-se imediatamente o prazo de validade do fabricante, já foi dito. Não congelar os alimentos unicamente destinados à refrigeração, quando em suas embalagens originais o fornecedor assim os indicar. Bom, se na embalagem diz que o alimento não deve ser congelado, e sim só refrigerado, não faça, tá? Senão você vai perder o alimento. Não recongelar os alimentos crus que tenham sido descongelados para serem manipulados. Congelou, aí descongelou para usar e depois congela novamente. Não é adequado. Programar o uso de carnes congeladas, considerando que após o descongelamento, estas somente poderão ser armazenadas sob refrigeração. Muita gente bota a peça de carne na geladeira, tira, isso em casa, viu? Tira, descongela, tira a parte que vai cozinhar e vai congelar novamente a outra. Ela deveria estar somente refrigerada. Então, o ideal é você, como a gente costuma dizer, preparar a carne, né? Pré-preparar, cortar, separar e você só tira sempre a parte que for usar. Como ele disse aqui, como é programar o uso de carnes congeladas, considerando que após o descongelamento, estas somente poderão ser armazenadas sob refrigeração até 4 graus, por até 72 horas para bovinos e aves e por até 24 horas para os pescados, certo? Senão você estraga. Armazenar em temperatura de segurança os alimentos prontos que sofreram cozimento, né, cocção, mantendo-os sob refrigeração ou sob congelamento, certo? Temperatura de segurança. Os alimentos pós-manipulados requerem o estabelecimento de um novo prazo para serem utilizados em condições seguras. Tal prazo é chamado de recomendações de uso ou critérios, né, de uso, certo? Muito bem. É muita coisa, né, mas é imprescindível para que você não perca, né, os alimentos. Descongelamento é favorecido quando a porção do alimento congelado é pequena, assim o máximo de 2 kg, e quando armazenado em recipientes com altura não superior a 10 centímetros. É mais fácil para descongelar. Então, pequenas porções. Procedimentos para o descongelamento. Você tira do congelador, do congelador para a geladeira. Se você coloca na temperatura ambiente, né, por no máximo 4 horas, terminando o descongelamento, né, em geladeira. Então, você não descongela todo em temperatura ambiente. Você tira, deixa ali ele por cerca de 4 horas e coloca na geladeira para ele resfriar. Ou direto no cozimento, como ele diz aqui. Em caso de urgência, em água com o alimento em saco plástico bem fechado. Você tira, está no saco plástico bem fechado, você coloca dentro da água para ele descongelar mais rápido. Não recongelar alimentos crus ou prontos, já foi dito, que tenham sido, né, descongelados.
Após o descongelamento de carnes em geral, as mesmas devem ser consumidas em até 72 horas e, no caso específico de pescados, o descongelamento deve completar-se no dia do consumo, até 24 horas. Vocês percebem que a gente repete a informação, né, para que fixe e vocês não esqueçam disso. Após o descongelamento, os produtos devem ser armazenados sob refrigeração e devem ser consumidos em 72 horas, exceto, né, pescados, que já foi dito que 24 horas. Vamos falar agora da distribuição. É a etapa onde os alimentos estão expostos para consumo imediato, porém sob controle de tempo e temperatura. É na distribuição de refeições que a executora de merenda, né, a merendeira, tem o contato direto com os alunos, dando a oportunidade desta executora contribuir com a educação nutricional. É necessário que a merendeira procure mostrar para os alunos como é gostoso experimentar alguma comida que eles não conhecem. Então, o trabalho de merendeira não é só aquele cozinhar, botar no prato e coma aí. Ela deve conversar com os alunos e incentivar a uma alimentação saudável, tá? Dicas na distribuição. Organizar o lugar deixando tudo que vai usar por perto, né? Em ordem e em número suficiente para todos os alunos. Ensinar a criança a ficar na fila para não ter perigo de acidente. Então, organizar a fila, né? Servir a refeição sempre na mesma hora. Manter por perto lixeiras forradas com sacos plásticos para que as crianças joguem fora os restinhos, né, que ficam no prato. Aprender a jogar o restinho de comida fora. Mantenha 2 bacias limpas em lugar firme e que as crianças alcancem para que elas deixem, né, lá os utensílios usados. Quem estudou em escola pública conhece isso, sabe como é. Põe os pratos que utilizou dentro de uma bacia. Servir a mesma quantidade de alimentos a todos. Servir de novo quem quiser repetir, mas só depois que todos já tenham recebido sua merenda. Depois que todo mundo já recebeu a merenda, aí sim, quem quiser repetir, pode repetir. Lavar os utensílios somente no final da distribuição. Terminou de distribuir, aí todo mundo já comeu, agora começa a lavar. Varrer o local onde as crianças comem só no final dos turnos, né? E entre eles também, sempre que possível, certo? Manutenção. Vamos lá. Não deixar os alimentos em temperatura ambiente por mais de 30 minutos, certo? Os alimentos quentes devem ser mantidos aquecidos e os frios resfriados. Manutenção a frio, já foi dito, vamos lá, repetindo. Utilizada para saladas e sobremesas e necessita dos seguintes cuidados. Cobrir e colocar em temperatura bem fria, né? Colocar nas prateleiras de cima, jamais abaixo de produtos crus. Na manutenção a quente, utilizada para pratos servidos quentes, como arroz, feijão e carne. O alimento deve ser mantido em banho-maria ou em fogo baixo. Se a temperatura baixar, reaquecer imediatamente. Certo? Aqui a gente só faz reforçar o que já foi dito. Tá beleza? Então vamos encerrar a aula de hoje. Tá? Aí fica um pedacinho para a gente finalizar. Se vocês tiverem dúvida, só chamar no privado, o professor responde. Tá bom? A aula de hoje é um pouco mais curta, porque o conteúdo, né, a gente vai deixar um pedacinho para fazer a última aula, ok? Grande abraço e até a próxima.